Pessoal, falando sobre coronavírus, nós deveríamos ter fechado as fronteiras logo quando começou esse surto, porque então evitaríamos a chegada do vírus. Se cogitou na época até cancelar o carnaval, mas as pessoas começaram a criticar o governo com essa possibilidade, vinculando a uma crítica ao cristianismo, e o carnaval seguiu. Hoje nós temos um problema crônico que está levando à quarentena no país inteiro e o sistema de lockdown com trancamento também do mercado de trabalho praticamente, que pode gerar até 40 milhões de desempregos. Imagine só, é uma coisa jamais vista e é uma situação que o mundo inteiro está passando. O governo federal está tentando tomar as medidas, os governos municipais e estaduais também, apesar de a gente ver em vez de haver uma união contra esse inimigo comum que é o vírus e até contra países estrangeiros que podem estar se aproveitando dessa situação para obter vantagens, nós estamos vendo uma crítica direcionada e ações, principalmente de governadores, para tentar prejudicar o governo federal, se aproveitando politicamente da questão. Bom, nós vimos o governo lançar uma medida provisória de número 927, bastante ampla, para tentar reduzir o mínimo. O objetivo é claro, tentar reduzir o mínimo o risco de demissões durante esse período. A intenção é preservar os empregos, isso é claro, e também buscando um modo que não prejudique tanto os pequenos empresários, porque se os pequenos empresários eles não aguentam muito tempo, muitas vezes estão em dificuldades até para pagar o aluguel do estabelecimento, pagar todas as contas, e muitas vezes o pequeno empresário não tem nem o mesmo dinheiro que os seus funcionários têm. Às vezes acontece isso com o pequeno empresário. O funcionário tem a garantia do salário e vai ter ainda outras verbas que o empresário não vai ter. Às vezes o próprio empresário não tem nem previdência, não paga nem a previdência social, não tem previdência complementar. Isso acontece nas pequenas empresas. Então é diferente da situação quando é uma grande empresa, e a gente precisa ter isso em mente para poder fazer uma análise. E o governo federal tentou encontrar um ponto de equilíbrio e em vários pontos foi muito boa a análise. O único ponto negativo que teria, ou não tão bom, seria a questão da suspensão do contrato de trabalho, e eu vou falar mais adiante por quê. Mas o que foi noticiado foi só esse ponto, para tentar prejudicar o governo. Foi somente com essa finalidade, porque tinha várias outras questões. Por exemplo, tinha o regime de compensação de banco de horas da jornada de trabalho, tinha a indicação de teletrabalho também para ser feito, que seria o home office, né? E a antecipação de férias, as férias tanto individuais como férias coletivas, para que o próprio empregador pudesse conceder essas férias, e o adicional de férias seria postergado para poder ser pago depois. É claro, se o adicional de férias visa viabilizar que o funcionário receba um valor a mais para poder desfrutar do seu lazer, mas se ele está em quarentena, ele vai ficar em casa, ele não vai poder desfrutar disso. Acho muito justo. A possibilidade era até de se tirar esse adicional, mas o diferimento do pagamento para até o final do ano já é uma boa medida também. Antecipação de feriados, poderia se antecipar os feriados que vão ter adiante para o empregador. Antecipando, ele poderia dispensar o funcionário e não ter um prejuízo financeiro maior, pensando em médio prazo, que seria até o final do ano, né? Também houve o adiamento do recolhimento de FGTS e algumas outras medidas. Todas essas medidas são ótimas. O único problema era da suspensão do contrato de trabalho, e a notícia sempre era por causa dessa suspensão do contrato de trabalho. Tanto que o presidente Jair Bolsonaro chegou a falar por Twitter que iria revogar essa parte. Acho que é bom que se revogue, mas na verdade ele deveria fazer uma alteração do sistema, porque dá para encontrar uma forma melhor de se estabelecer
uma interrupção de contrato de trabalho e não a suspensão do contrato de trabalho. Eu elaborei hoje e enviei para uma deputada chamada deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo, uma mulher muito séria, que tem um ótimo trabalho lá na Câmara, assim como os outros deputados do Partido Novo também estão fazendo um bom trabalho, pensando no Brasil e não entrando nessas discussões somente com a tendência de prejudicar. Quando é para criticar o governo, critica, quando é para apoiar, apoia. E hoje eu enviei para ela algumas medidas que me parecem necessárias, ela vai analisar e, se concordar, ela vai encaminhar para fazer as alterações da medida provisória. Sobre a suspensão do contrato de trabalho especificamente, temos como é que está na medida provisória hoje. Suspensão do contrato de trabalho, a pessoa não vai receber salário, ela poderia, a critério do empregador, receber uma ajuda compensatória por mês durante esse período de suspensão, que poderia ser de até 4 meses, e seria obrigado que a empresa concedesse um curso de qualificação profissional. A ideia do curso de qualificação profissional é interessante, porém ficar sem salário é um problema. Por quê? Porque as pessoas têm necessidade de se alimentar, de pagar o aluguel, algumas questões básicas de manutenção. Então não seria possível, não seria viável que se cortasse os salários das pessoas. Então a minha sugestão que eu enviei para a nobre deputada federal Adriana Ventura é que se substituísse em vez de suspensão, passa a ser interrupção de contrato de trabalho, porque com a interrupção de trabalho se mantém os salários e aí preserva as condições básicas do trabalhador. Outra possibilidade que eu coloquei foi a possibilidade de reduzir a jornada semanal de trabalho, que é o seguinte: o importante é que o trabalhador não vá todos os dias para o trabalho, porque quanto menos ele for, mais se reduz a probabilidade de contaminação pelo vírus, pelo coronavírus, certo? Então, se fizer uma redução da jornada da semana de trabalho com a redução proporcional do salário, também é uma boa opção. Ele não vai ganhar o salário completo, mas ele também não vai trabalhar tanto e vai ficar mais respeitando a quarentena parcialmente também, né? Ele vai para o trabalho alguns dias e outros não. E é importante, não é reduzir a quantidade de horas por dia, é reduzir a quantidade de dias. Essa foi uma proposta que eu coloquei, aliada àquela proposta de interrupção do contrato de trabalho também, como uma outra opção. E se houver interrupção do contrato de trabalho com a manutenção do salário, para que as pequenas empresas não quebrem, elas precisariam também reduzir parcialmente o salário. Digamos que reduzir 25% ou até 50% do salário seria, principalmente a depender da faixa salarial, né? Para quem ganha salário mínimo ou abaixo do valor da renda per capita é mais difícil. Eu fiz essa ponderação e cheguei a chamar de auxílio interrupção ou auxílio redução, uma verba que o governo federal poderia pagar para complementar esse salário que vai estar reduzido de quem tiver o contrato de trabalho interrompido ou a redução da jornada semanal de trabalho. Agora, é importante a gente pensar assim, mas essa verba vem de onde? Porque o governo vai pagar, ele tem que ter de algum lugar. O empregador vai fazer o esforço para pagar o salário sem ter o trabalhador frequentando. Recapitulando, tem 3 opções, né? Pode conceder 4 opções. Primeiro, o trabalhador continua trabalhando normalmente, mas aí atrapalha a quarentena. Férias coletivas ou férias individuais, mesmo com a possibilidade isso já está na medida provisória, férias coletivas ou férias individuais, até que o período aquisitivo não esteja completo, pode ser antecipadamente feito. E a outra opção seria da suspensão do contrato de trabalho, como está na MP, mas a gente sugere que transforme isso em interrupção com a redução proporcional do salário, ou então a redução da jornada semanal de trabalho também com redução de salário. Nessas 2 hipóteses, que são ideias minhas que eu encaminhei para a deputada, haveria um auxílio do governo para
ou um auxílio interrupção, como eu chamei, ou auxílio redução, também se for no caso da redução da jornada, para funcionários, para empregados, trabalhadores que recebam um salário, quem receber até um salário mínimo ou até o valor da renda per capita. Nesse caso, havendo a redução de 25% a 50%, aí seria caso do governo entrar para auxiliar a manutenção daquelas pessoas. E de onde viria essa verba do governo? Bom, tem 3 opções. A primeira é do FGTS. Os empregados que recolhem FGTS, têm um emprego formal e têm o recolhimento a uma conta vinculada que é gerida pela Caixa Econômica Federal, esse dinheiro que pertence ao trabalhador está lá, sob gestão da Caixa Econômica Federal. Seria bom que a Caixa Econômica Federal, então, fizesse a liberação de meio salário mínimo a cada mês enquanto durar essa situação, tirando dessa própria conta do dinheiro que já é do trabalhador, certo? Claro que empregos mais recentes não vai ter um lastro tão grande lá nessa conta vinculada, mas aí vamos para a segunda opção. Existe o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é quem paga até o seguro-desemprego hoje e tal. Desse fundo, seria possível se retirar um valor para complementar também esses pagamentos. Ou seja, o dinheiro existe, está ali disponível e pode ser utilizado. Na primeira opção do FGTS é o dinheiro já do próprio trabalhador, que apenas está na mão da Caixa Econômica, e a Caixa Econômica, nesse caso, para evitar que as pessoas fossem, quem não tem conta bancária lá na Caixa, vai ter que abrir a conta. Não, você pode abrir uma conta virtual, assim como existem vários bancos atuais, várias startups, como o Nubank, como o Banco Inter, de criação de conta online. Você nem precisa se dirigir, é necessário que se faça um sistema desse para evitar que as pessoas se dirijam até pelo menos diminuir a quantidade do fluxo de atendimento na Caixa, já que a intenção é ficar em quarentena. Ainda tem uma terceira opção de se conseguir mais dinheiro para poder aplicar isso. Como é um momento de esforço comum, nós temos que ver de onde podemos tirar algum valor de dinheiro para poder compensar e pagar aqueles trabalhadores que ganham até o valor de renda per capita. No serviço público, nós temos as pessoas ganhando sempre muito mais do que a renda per capita, e muito mais do que o cargo equivalente na iniciativa privada. Temos altos salários e temos também salários mais modestos, mas ainda assim muito superiores do que a iniciativa privada. Bom, primeiro ponto seria, tem que ter um esforço comum. Nós estamos falando em solidariedade, em fraternidade, então precisamos que todo o funcionalismo público possa entender e compreender a situação, e quem não estiver trabalhando no serviço público pode ser posto até em disponibilidade, com recebimento apenas de vencimento proporcional ao tempo de serviço. Ou seja, ele vai receber menos, não vai trabalhar, vai receber menos e vai ficar em casa. Então o Estado não vai estar tendo aquela mão de obra, mas vai estar economizando também uma parte do valor. Essa parte que vai ser economizada poderia ser alocada para os pagamentos dos auxílios que eu mencionei. Outra opção também, que pode ser concomitantemente, seria cortar todas as verbas remuneratórias que o servidor público federal, no caso, recebe, e pagar apenas o vencimento, ou até fazer uma redução também do valor do vencimento de 30%, já que eles ganham um valor muito superior ao da iniciativa privada, muito superior ao valor da renda per capita, no serviço público federal principalmente. Então seria possível sim fazer uma redução desse valor. Então daí nós já vimos que podemos encontrar dinheiro sim para poder socorrer aquelas pessoas que estão em situação de penúria com baixos salários, certo? Bom, seria possível também e necessário que o governo isentasse as empresas, principalmente as pequenas empresas, de todos os encargos trabalhistas durante o período em que houver a calamidade pública. Seria necessário, fundamental, que se
se reduzisse ou se isentasse completamente esses encargos trabalhistas, certo? Já há uma previsão sobre o diferimento do pagamento do FGTS na medida provisória, mas isso pode ser ampliado, pode ser melhorado, certo? Um quinto ponto que eu sugeri é a instauração, a instituição do imposto sobre grandes fortunas. Há previsão constitucional para a instituição desse imposto, e só que ele nunca foi feito. Nós passamos por governos como Fernando Henrique Cardoso, de social-democracia, de PT, Partido dos Trabalhadores, socialismo, marxista, mas ninguém instituiu o imposto sobre grandes fortunas. Seria muito interessante se esse governo atual instituísse o imposto sobre grandes fortunas. Até porque se critica muito falando que ele está defendendo apenas o empresariado, que não é verdade. Ele está defendendo sim a nação brasileira, é um governo nacionalista, patriota, sem dúvida alguma. Então seria bom que se instituísse o imposto sobre grandes fortunas, porque teria um valor expressivo para poder, finalmente, primeiro, silenciar essa esquerda que tanto distorce as informações, né? Como também para poder ajudar o país a se recuperar. E falando em tributação, seria bom também, isso já foge bastante da MP, mas o pensamento aqui, o dinheiro pode servir para pagar os auxílios também aos trabalhadores e também na área de saúde até e tal. Claro que existe também aquela ideia que a Carla Zambelli já enviou de utilizar o fundo eleitoral, o fundo partidário para a saúde e para as verbas relacionadas a essa calamidade do coronavírus. Mas existe também uma possibilidade de se ampliar, usar o discurso do imposto progressivo, alíquotas progressivas, que inclusive no Manifesto Comunista, Karl Marx até sugere que se não puder expropriar a propriedade, estabeleça-se as alíquotas progressivas. Essa é a sugestão de Karl Marx. Bom, os liberais, por isso, serão sempre contra esse tipo de expropriação progressiva, que é a alíquota progressiva de imposto, porque não se justifica, porque o percentual ele vai variar, o percentual vai ser, sendo único, ele vai ser mais ou menos a depender do valor da base de cálculo, é claro. Porém, existem algumas situações em que pode caber realmente, quando você pensa em um PDDU de uma cidade em que você quer direcionar a forma de construção na cidade, você pode usar vários instrumentos e um deles seria essa alíquota progressiva. E agora nós podemos usar isso contra as empresas chinesas, por exemplo, que são donas de muitas empresas aqui no nosso país. E se discute muito sobre essa negligência da China em fazer ser negligente o suficiente para não tomar as medidas desde o início, desde a contaminação do coronavírus e a disseminação. Então seria bom que se aumentasse as alíquotas sobre os impostos incidentes contra as empresas chinesas que atuam no Brasil, principalmente sobre a renda e sobre o lucro que elas recebem. Fora dessa questão, existe a questão de contratos civis, que tem, por exemplo, o contrato de locação. O valor dos aluguéis o governo pode estimular que se reduzam, que o locador e o locatário reduzam o valor dos aluguéis durante esse período de calamidade pública, para que se mantenham os contratos vigentes, porque muita gente vai ter dificuldade de pagar os aluguéis também, e em vez de se entrar em um conflito, pode-se entrar em um entendimento com a redução de 50% do valor, de 25% do valor, 30%, 40%, alguma margem para ser estimulada pelo governo, para que as partes entrem em acordo. Ainda mais, imagine, tem a questão de moradia, que se estaria segurando, e também tem a questão das locações comerciais, porque
as locações comerciais tendem a ser mais caras. Imagine que uma loja que pague R$ 10.000, ela dificilmente vai ter como pagar esse valor. Então pode ser reduzido mais de 50%, reduz para 5 mil, seria mais aceitável para uma empresa pequena ou de pequeno porte manter um aluguel desse, né? Bom, existem outros projetos também mais ampliativos que eu gostaria só de citar um, que é do Bolsa Família. O Bolsa Família ele existe e é muito discutido se esse programa deveria ser mantido ou não. Mas eu tenho uma ideia de que, observando o número alto de desemprego, sempre é um problema no nosso país, principalmente com a concorrência globalizada de um modo de produção industrial transnacional, onde você tem uma China que tem subemprego, trabalho em condições análogas de escravo. Você tendo uma mão de obra relativamente cara devido à alta carga tributária do nosso país, isso afugenta para que as empresas produzam fora e tragam aqui depois para vender, prejudicando até a balança comercial favorável. Como se há um exército de desempregados, também começa a ter um barateamento da mão de obra e subemprego. Como rebater isso? O programa Bolsa Família ele poderia ser aliado a um programa de interiorização do país, retornando as populações para os campos, para a zona rural. Seria possível se pensar em desapropriação de terra improdutiva, que já existe bastante, inclusive, sendo a terra improdutiva, a terra é desapropriada, o dono daquela terra recebe o valor pela desapropriação, certo? Conforme previsto em lei, e essas terras elas não seriam simplesmente entregues a quem quer produzir nela. Ela deveria ser financiada para que a pessoa, com a própria produção da terra, pudesse ir pagando esse financiamento. Isso é um programa mais extenso, mas que eu acho que seria um momento adequado para se iniciar a criação desse programa. Com isso, a população que recebe Bolsa Família que vive em condição miserável. Para receber Bolsa Família, ele tem que estar na condição de miserável, não é isso? Então, essas famílias que correm risco até de passar fome, elas iriam para o interior, onde elas poderiam produzir na própria terra o seu alimento e continuariam ganhando Bolsa Família, poderiam até receber um valor extra, porque iam receber a terra, iam receber o Bolsa Família, iam receber material e auxílio também intelectual de projetos de como se plantar. Conciliando isso com a ideia de proteção do meio ambiente, seria muito bom se incentivasse a criação de agroflorestas. Olha a complexidade desse programa, como eu toco em vários pontos. Com a agrofloresta, a gente vai ter um meio ambiente mais sadio e aquela população vai poder produzir uma variedade de um modo mais eficaz e vai poder também se vender o excedente. Eles vão ter ali uma produção própria para consumo e também para a venda daquilo com agricultura familiar e algumas modalidades que seria no desenvolvimento desse projeto o governo deve direcionar, é claro, e eu acho que o Exército, as Forças Armadas de um modo geral podem auxiliar, principalmente o Exército, pode auxiliar na elaboração desse programa para selecionar quais são as áreas principais, para se estruturar também com um centro comercial onde as pessoas possam vender nas feiras daquele local e também para se ter uma escola, posto de saúde para atender essa população, certo? Bom, eu acho que essa proposta, especificamente essa última, ela foge completamente da ideia da medida provisória, já é bastante estendida, mas eu acho que no momento da calamidade pública seria oportuna para se fazer um trabalho desse para combate à fome, combate à miséria e até redução da desigualdade social também, porque seria possível fazer um trabalho em que a população possa desenvolver os mecanismos próprios com o auxílio do Estado inicialmente, para que as pessoas possam andar com as próprias pernas logo em seguida e não fique dependente da prestação estatal eternamente, certo? Bom, as minhas propostas foram encaminhadas, espero que a deputada federal Adriana Ventura aprecie, aperfeiçoe e dê os encaminhamentos e vamos continuar torcendo
e pedindo a Deus que nos ajude a superar esse momento tão difícil para o nosso Brasil. Um abraço a todos.